Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para o quê? Para aprendermos mais uma lição, para estudarmos mais um pouco sobre a vida de Jesus e alguns dos seus milagres. Estamos quase acabando a nossa revista. Olha que legal, né? Agora nós vamos entrar na qual lição? A lição número 14. Olha quantas lições já foram. Vocês já aprenderam muitas coisas legais sobre Jesus, muitos milagres que ele fez. E agora vamos aprender mais um milagre, né? Que cada vez é um milagre diferente, é uma história diferente. E vocês aprendem mais e mais, tá bom? Então hoje nós vamos entrar na lição número 14, né? E vocês até já aprenderam várias lições, vocês podem ver qual a lição preferida suas. Né? Eu gosto de todas, todas me mostram alguma coisa maravilhosa que Jesus fez, né? Mas sempre tem uma que a gente gosta mais. Então vocês podem lembrar, olhar na revista, falar, eu gostei mais de fazer essa, porque esse aqui fez isso, né? Como Zaqueu foi corajoso, subiu na árvore, o cego que ficou gritando. Eu gostei dessa lição. Né? E outras também que vocês já aprenderam, de vários milagres. Então vocês podem sempre estar olhando e até escolher uma. Essa que eu mais gosto. Gosto de todos, mas eu gosto mais dessa aqui. Ainda falta essa de hoje, né? Então, né? Vamos aprender mais uma lição agora. Então, como eu disse, a lição número 14. E o nome da lição é... Que vento forte! Isso! O nome da lição é Que Vento Forte. Vocês já aprenderam uma lição de uma tempestade, lembram? Então, já aprenderam uma lição sobre tempestade. E agora vocês vão aprender uma outra lição sobre vento forte, né? Vento forte. Então a gente imagina que seja outra tempestade, né? Mas vamos contar a história, que daí vocês vão ver a diferença de uma para a outra, né? Então, como vocês sabem, a gente está estudando essa revista aqui, né? A vida de Jesus e alguns de seus milagres. Isso mesmo, essa revista é muito boa, eu gostei muito de estudar ela com vocês, de aprender essas lições sobre Jesus, tá? Então agora vamos entrar na história, né? Vamos entrar na história, porque quando a gente estuda uma história, a gente entra na história, como se a gente estivesse lá, como se a gente pudesse estar lá junto com Jesus, viver aquele momento maravilhoso. Então aqui nessa história de hoje, Jesus estava ensinando quem? A multidão. A multidão. Como Jesus sempre fazia, como vocês sabem. Jesus estava lá pregando, falando Da palavra. né? Ensinando o que é certo, o que se deve fazer. Tá vendo Jesus lá? Ó. Olha aí. Jesus estava lá. E teve até nesse momento ele fez um milagre também aconteceu. A história nós não vamos contar sobre isso, mas aconteceu um milagre aqui também, que a multidão estava com fome e tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pegou, fez um milagre e toda a multidão comeu e ainda sobrou. Olha que maravilha. Então aqui Jesus também fez um milagre. Então aí o que aconteceu? Jesus estava aqui ensinando com os discípulos. É claro. E quando Jesus terminou de ensinar, Jesus falou para os discípulos: vão para o outro lado, né, atravessar o mar para o outro lado, e eu vou ficar aqui para poder me despedir da multidão, conversar com algumas pessoas, e vocês podem ir no barco que depois eu vou
alcanço vocês, encontro vocês lá. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram a Jesus, né? Claro, Jesus mandou, eles obedeceram. E aí eles foram. Só que aconteceu. Quando Jesus estava lá, né? Continuou conversando com a multidão. E aí os discípulos foram. Quando Jesus percebeu, já estava ficando noite, já tinha ficado noite, e o barco dos discípulos já estava bem longe, bem longe. Só que Jesus queria o quê? Jesus queria, olha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? Os discípulos estão lá no barco e Jesus está onde? Orando. Jesus está orando no monte. Então, olha só, Jesus queria fazer isso. Jesus mandou os discípulos irem na frente porque Jesus queria orar, Jesus queria ir falar com o Pai dele, conversar com Deus, sozinho, só ele e Deus. Assim como a gente também faz, né? Tem momentos que a gente ora junto com as outras pessoas, com a nossa família, e tem momentos que a gente ora sozinho, a gente pede para Deus, conversa com Deus só nós, eu e Deus, você e Deus, Elisa e Deus, tá? Então Jesus também queria fazer isso. E os discípulos foram, só que quando chegou lá no meio, quando eles estavam atravessando, começou a vir um vento muito forte. O céu já estava à noite, mas tem noite que tá... A noite é escuro, né? Mas tem estrela, tem lua, fica mais claro. Mas nesse momento as nuvens ficaram escuras, bem mais escuras, né? E eles ficaram lá no meio, ó. Começou a ficar agitado o mar, as nuvens bem escuras. E eles lá no meio da tempestade, imagina. No meio de um vento forte da água, das águas balançando, né? E eles lá no meio, à noite ainda, que não dava para enxergar nada. E eles ficaram com medo? Com certeza ficaram com medo, né? Porque tempestade, como eu já disse na outra lição, tempestade no mar é uma coisa muito, muito feia, dá muito medo. E muito perigosa. É, muito perigosa. Mas eles fizeram o quê? Eles continuaram lá. Porque eles não tinham como mudar isso, né? Só que dessa vez, Jesus não estava no barco dormindo, né? Como da outra lição que vocês aprenderam do milagre que Jesus fez, Jesus estava no barco. Só que dessa vez, Jesus não estava no barco. Eles estavam sozinhos. E de repente, aquela onda, aquele vento balançando o barco. E os discípulos aqui, ó. Vocês estão vendo? Os discípulos lá no meio. Estão vendo, né? De repente, eles começaram a falar, e agora o que vamos fazer? Eles começaram a ver ver alguma coisa andando sobre as águas, vindo na direção deles. Eles não sabiam o que era. Daí, eles gritaram, é um fantasma! Só que todo mundo sabe que fantasma não existe, né? É coisa inventada, é da imaginação, não existe fantasma. E aí Jesus falou assim, sou eu, não precisa ter medo, sou eu que estou aqui. Então Jesus estava vindo, mas como que Jesus estava vindo? Num barco? Não. Como que Jesus chegou tão rápido onde eles estavam? Vocês sabem como? Olha só, Jesus veio andando sobre as águas. Mas ninguém pode andar sobre as águas, Ninguém, só Jesus. Mas Jesus pode, né? Jesus pode fazer tudo. Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus falou o que para eles? Não precisam ter medo. Sou eu, Jesus. Eu estou andando sobre as águas. Eu vim para salvar vocês, né? Então, e Pedro, ainda duvidando que era Jesus, falou assim, se for o Senhor mesmo que está vindo ao meu encontro, mande que eu vá até o Senhor
mande que eu ande sobre as águas também. E aí? Pedro foi corajoso, não foi? Foi corajoso. Pedro foi corajoso e falou: eu quero andar sobre as águas como o Senhor. Se for o Senhor que estiver realmente andando sobre as águas, me mande ir também ao teu encontro. Então, o que Jesus fez? Tá bom, Pedro, pode vir. Então, Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Só que, quando Pedro estava indo, andando sobre as águas, quando ele foi andando, ele ficou com o quê? Ficou com medo. Porque era uma coisa nova. Imagina, você poder andar sobre as águas, pisar na onda do mar e não afundar. Andar sobre um rio e não afundar. Isso seria ótimo. Mas ele ficou com medo. No começo ele começou a andar, mas de repente ele ficou com medo e afundou. E Jesus, e o que ele fez? Ele começou a gritar: socorro, Jesus, eu tô afundando, me salva. Olha aqui, tá vendo? Pedro ficou com medo e afundou. Aí, se não tivesse medo? Jesus continuou andando sobre as águas, tá vendo? E Pedro afundou. E então, o que Jesus fez? Jesus foi ajudar Pedro, tá vendo? Segurou nas mãos dele, tirou ele da água. Então, Pedro conseguiu sair da água porque Jesus o ajudou. E Jesus falou para Pedro: por que você duvidou? Por que você duvidou? Precisa acreditar mais em mim, precisa crer. Se eu falei pode, pode. Se Jesus falou pode ir, pode ir. Jesus mandou fazer, pode fazer. Mas às vezes a gente fica com medo, né? Porque é Jesus. Então, eu sei, mas às vezes as pessoas ficam com medo, assim como a gente às vezes fica com medo. Mas nós precisamos acreditar mais, não deixar o medo vencer, né? Então, Jesus ajudou Pedro a sair da água. Estão vendo, né? Jesus aqui e Pedro aqui. Jesus ajudou Pedro a sair da água e entrou no barco. Então, Jesus foi e entrou no barco junto com Pedro. E quando Jesus entrou no barco com Pedro, acabou. O vento, a onda voltou ao normal, o céu voltou a ficar bonito, estrelado, voltou tudo ao normal. Então, o que a gente aprende com isso? Que nós precisamos confiar em Jesus. Que nós não precisamos mais ter medo. Precisamos acreditar no que Jesus diz, confiar nele. Que da outra vez Jesus estava no barco. Dessa vez Jesus não estava no barco. Mas precisamos o quê? Acreditar. Jesus sempre vai estar do nosso lado, sempre vai estar presente conosco. Não importa a situação, não importa o que seja, Jesus sempre vai estar com você. Tá bom? Em qualquer momento, nunca se esqueçam disso. Jesus nunca, nunca nos abandona. Nunca. Tá, crianças? Então, essa foi a nossa história. E é uma história que eu gosto muito de saber que Jesus fez tantas coisas maravilhosas. Jesus cuidou das pessoas com muito amor, carinho, dos discípulos. Tudo isso que aconteceu com os discípulos porque Jesus queria ensinar algumas coisas para eles, né? Ensinar eles a ter fé, a acreditar em Jesus, né? Acreditar naquilo que Jesus falava. Então, tudo que acontece com a gente é pra gente aprender, tá bom? Então, essa aula foi tão boa, maravilhosa. É verdade. Que eu espero que vocês tenham gostado muito de saber que Jesus cuida dos seus, assim como Jesus cuidou dos discípulos e veio andando sobre as águas para poder salvá-los, né? Assim também Jesus é na nossa vida. Basta vocês acreditarem que Ele vai sempre estar aí com vocês. Tá bom? Então, agora, nós vamos o quê? Vamos chamar a nossa querida e amada irmã Elisa, porque ela vai ler
o versículo, né? Que é um versículo abençoado, como sempre, né, Elisa? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Hebreus 13, capítulo 8. Capítulo 13, versículo 8. Olha, gente, aqui vai ter uma coisinha que vocês vão ter que escrever depois de Jesus Cristo. Daí vocês vão ter que escrever esse refrão. Um refrão, amor. Aqui, ó. Complete, tá vendo? A frase. Jesus Cristo. Tá faltando ali, ó, no tracinho. O mesmo ontem, hoje e sempre. Aí vocês vão completar a frase, né? Muito fácil. Agora, Elisa vai mostrar. Mostra a atividade. Abre a atividade. A atividade vai vir assim, ó. Abre. Tem que levantar mais. Vocês vão ter que fazer isso. Pintar bonitinho e Jesus. Você também, né, Elisa? Pintar bonitinho, né? E os discípulos. E depois, se vocês não souberem fazer dobradura, pede pra mamãe ou pro papai. Daí você junta aqui, ó. Vai até fazer um peixinho aqui. Isso. E daí é vai, assim, ó. vai Vai estar assim. A tempestade, tá vendo? E quando dobrar, acabou a tempestade. Jesus já tá ali perto do barco, o peixinho. Tava uma tempestade, agora não tá mais. Tava, não tá mais. Né, Elisa? Estava e não está mais. E não esqueçam que vai vir tudo em branco, hein? É, tem que caprichar na pintura. Elisa vai terminar ainda, né, Elisa? É. Vai fazer uma pintura bem bonita, porque tem que ser... Essas nuvens aqui é tempestade, essas aqui já não é tempestade, né? Mas é nuvem da noite. Já era noite. Eu não sei fazer nuvem da noite. Ó, meio cinza, tá bom? Então tá bom, Não essa foi a nossa nem aula. lápis cinza. Tem sim. Não Depois tem a gente procura, tá bom, amor? Agora vamos terminar a aula, porque senão vamos ficar falando aqui e não acaba a aula nunca, né, criança? Então, a Elisa também ficou muito animada com a aula. Eu também fiquei. Espero que vocês também fiquem super animados, felizes, alegres, contentes, sorridentes. Tudo de bom, né? Então agora nós vamos orar, vamos agradecer por essa aula maravilhosa e pedir que a gente possa continuar sempre nessa alegria, nessa felicidade, né? Transmitindo o amor de Jesus para as outras pessoas, para as outras crianças, tá bom? Hoje eu vou orar, mas a Elisa vai estar aqui do meu lado também com os olhos fechados para conversarmos com Papai do céu então, e lá, Deus. Vamos fechar os olhos, vamos dar as mãos para a mamãe. Papai do céu, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Muito obrigado por nos ensinarmos tantas coisas maravilhosas, coisas que têm nos feito crescer cada dia mais e mais. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, da Elisa, de todas as professoras, do IBAPA, das crianças, do pastor. Que o Senhor venha fazer cada dia crescer mais e mais e aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoe, Pai. Cura aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão sem esperança. Que o Senhor venha encher os corações dessas pessoas, trazer paz, trazer amor e trazer a cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, abençoe todas as crianças da nossa igreja e de todo o Brasil, do país, que elas possam realmente conhecer o Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, criança. Deus abençoe muito vocês, tá? E um abraço enorme, um beijo enorme. E agora vai acabar a aula, mas eu vou colocar uma música para vocês ouvirem, tá? Não, e aí a aula acaba, mas escutem essa música que é muito linda e fala sobre Jesus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau! Tchau!
precisa mesmo. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Como conhecer alguém que não posso ver? Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém possa me explicar. Que eu quero verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Jesus, Quem é? eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Pra saber quem é Jesus não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você.